Daí, pessoal, mais uma resolução. Na figura a seguir estão representadas as trajetórias de dois atletas que, partindo do ponto X, passam simultaneamente pelo ponto A e rumam para o ponto B, por caminhos diferentes, com velocidades iguais e constantes. Um deles segue a trajetória de uma semicircunferência de centro O e raio 2R. O outro percorre duas semicircunferências cujos centros são P e Q. Considerando que a raiz quadrada de 2 é aproximadamente igual a 1,4, quando um dos atletas tiver percorrido 3/4 do seu trajeto de A para B, a distância entre eles será igual a 0,2R, 0,4R, 0,6R, 0,8R ou 1R. Bom, então eu vou primeiro aqui estabelecer o trajeto desses dois atletas. Observa que um deles segue a trajetória da semicircunferência de centro O e raio 2R. Então, o centro O está aqui e a semicircunferência, portanto, de centro O é essa de cima. Então, vou usar aqui uma cor. Vou dizer que o atleta número 1, ele fez esse percurso que descreve, né, a trajetória do A até o B. Então, isso aqui eu vou dizer que é o atleta 1 que fez esse percurso. O atleta 2, o outro, percorre duas semicircunferências cujos centros são P e Q. Ó, aqui está o centro P de uma semicircunferência, que é essa aqui, ó. E aqui está o outro centro, o centro Q dessa circunferência aqui. Então ele faz esse movimento aqui, ó. O segundo atleta, vou colocar de outra cor. O segundo atleta, ele faz esse percurso, meia circunferência aqui e mais outra meia circunferência. Então isso aqui é o atleta 2 que estabelece esse trajeto. Bom, quando um deles tiver percorrido 3/4 do trajeto, de A para B, eles estarão a uma certa distância um do outro, e é justamente essa distância que eu preciso, é uma distância relativa ao R, é uma distância em função de R. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a distância percorrida por cada um para verificar esse 3/4 aí de um e de outro. Porque de repente, enquanto um percorreu 3/4, o outro pode ter percorrido um outro valor, uma outra fração do seu movimento. Então eu preciso calcular a distância de cada um. Então do atleta 1, eu vou dizer que a distância 1 que o atleta 1 percorreu é meia circunferência. Circunferência, o comprimento inteiro é 2 vezes π vezes o raio. Como é meia circunferência, eu vou dividir por 2. Então é isso que eu faço aqui, ó. A circunferência tem raio 2R, então pela fórmula é 2 vezes o π e vezes o raio, e o raio aqui ele está me dizendo que é 2R. Como é meia circunferência, é dividido por 2. Esse raio 2R está aqui, ó, para que tu perceba. Isso aqui é o raio 2R. E sendo assim, se ali é o raio 2R, eu concluo que esse raio menor aqui, ó, ele é R. Ok. Continuando aqui. 2π, 2R sobre 2, eu posso cancelar esse 2 com esse 2. E aí sobra para mim π vezes 2 vezes R. Ou seja, a distância do atleta 1 é igual a 2πr. O atleta 2, vou fazer a mesma busca. Vou calcular a distância que ele percorreu, D2. O atleta 2, ele percorre duas metades de circunferência. E essas circunferências são iguais. Então, eu posso dizer que ele percorreu uma circunferência inteira. Circunferência inteira, a fórmula é comprimento igual a 2 vezes o π e vezes o raio dessa circunferência. O raio dessa circunferência está aqui, ó, o raio é R. Então, 2 vezes π vezes R. E aí a distância D1 ficou a mesma, né, que a distância D2. Então, os dois percorreram a mesma quantidade de metros, ou de centímetros, ou de unidades de comprimento.
Então esse aqui também foi 2 vezes π vezes o raio. Então as distâncias são iguais. Quando eu defino que as distâncias são iguais, eu estabeleço aqui uma conclusão. Olha só, o que eu posso concluir? Se a distância entre que eles percorreram D1 e D2 se é a mesma, então quando por exemplo, o atleta 1 percorrer 3/4 da sua distância, 3/4 da sua distância que é D1, 3/4 de D1, o atleta 2 também terá percorrido 3/4 da sua distância, 3/4 de D2. Porque as distâncias são iguais. Então, se um andou 3/4, o outro também andou 3/4 da sua distância, porque eles percorreram a mesma coisa. E aí, então, eu vou marcar na figura onde está aí o 3/4 ou os 3/4 de cada um. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Vou pegar primeiro esse trajeto do atleta 1. 3/4, olha só, 3/4, se eu dividir aqui, ó, eu tenho 4/4. 3/4 seria o quê? Seria metade e mais 1/4. Então, aqui é metade e mais por aqui, ó, metade da metade. Então, isso aqui significa 3/4 de D1, nessa posição. E o 3/4 do atleta 2, olha só, isso aqui é metade, e aqui tem mais metade da outra metade, mais 1/4, então ele parou aqui, ó. Então, nota, o que está sendo pedido aí é essa distância aqui, ó, a distância entre os dois. O atleta 1 percorre 3/4 do seu movimento, quer dizer, fica faltando aqui, ó, 1/4 para ele chegar em B. E o atleta 2 também, né? Ele percorre 3/4, faltando isso aqui, que significa 1/4 do seu trajeto. Então, essa distância que eu vou chamar de x. Bom, e aí como é que eu posso calcular esse x? Bom, eu lembro para ti que se eu estender aqui, ó, tudo isso, eu tenho aqui um raio maior, que é 2R. Então, vou fazer aqui o desenho, ó. Eu tenho aqui 2R, sendo que um pedaço desse 2R aqui, ó, é x. Então, 2R é tudo isso. E esse pedaço aqui é x. Aí baixa aqui um segmento, constrói-se aqui um triângulo retângulo. Então, vou construir um triângulo retângulo aqui, ó. Isso aqui eu sei que é R. Ó, isso aqui é R, é o raio da pequena. E aqui também, ó, eu sei que é R, é o raio da pequena. Então, aqui eu tenho R e aqui eu tenho R. Nesse triângulo retângulo, eu posso descobrir esse valor que eu vou chamar de y aqui, ó. Então, por Pitágoras, y ao quadrado é igual a r ao quadrado mais r ao quadrado. Y ao quadrado igual 2r ao quadrado. Y é igual a raiz quadrada de 2r ao quadrado. Y é igual, corta a raiz com potência, esse raio pula para fora, é raio raiz de 2, r raiz de 2. Esse é o valor do y. O que é o valor do x? O valor do x é esse pedacinho. Então dá para dizer que esse valor do x aqui, ó, ele é o raio grande, que é 2r,
menos o y. Isso vai dar o x. Consegue perceber? Todo o segmento, tudo isso aqui, ó, é 2r. Se eu calculei o y, se eu desconto esse y, o que sobra? Sobra o x. Então, 2r menos y dá o x. A proposta é colocar o x em função do r. Então, aqui eu continuo com 2r menos y. Y é r raiz de 2. Então, 2r menos r raiz quadrada de 2. Isso é igual a x. Como eu percebo aqui o fator aqui, ó, o termo r e r, eu posso colocar esse r em evidência, né? R é igual a 2 menos raiz quadrada de 2. Isso é igual a x. E aí eu faço 2 menos raiz quadrada de 2. 2 menos... Aí lembra que raiz quadrada de 2 ele aproximou para 1,4. Então é 2 menos 1,4. 2 menos 1,4 é o mesmo que 0,6. Então aqui eu tenho raio vezes 0,6 é igual a x. Ou ainda x é igual a 0,6 raios. 0,6r. E aí 0,6r eu encontro a alternativa C. Ok? Então era isso. Espero que essa resolução aí contribua nos seus estudos. Fica o meu forte abraço. Te agradeço pela visita e até a próxima.